Feliz sábado, irmãos. Que a paz do nosso Deus esteja no coração de cada um de vocês essa manhã. Amém? Eu também estou muito feliz, Cláudio, de estar aqui com você, com a sua família, num momento tão especial, não é? Que o nosso jovem Eric decidiu entregar a sua vida nas mãos de Jesus e selar esse compromisso através do santo batismo. E essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Não tenha dúvida disso. E quando a Cláudia ela me convidou para pregar, eu fiquei um pouco assustado porque normalmente quem prega em batismo é o pastor, né? Eu, pelo menos, todos os batismos que eu participei, é sempre o pastor que dirige o sermão também e a cerimônia batismal. Eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar, né? Lógico, irmãos, a Bíblia tem tantos. A Bíblia é uma fonte inesgotável de inspiração, né? Você tem sermão ali para qualquer ocasião. Mas num momento como esse, a gente fica um pouco apreensivo porque, né, a gente não está acostumado. Mas eu não neguei, né, o convite, prontamente aceitei e pedi a Deus então que dirigisse a minha mente para preparar essa mensagem. E essa mensagem, Eric, ela é uma mensagem direcionada para você, mas é direcionada para a igreja também, para mim, para todos nós que estamos aqui. E a Cláudia mencionou, né, como que nós nos conhecemos, que foi, acho que foi no ano de 2015, 2016. Você se lembra o ano? Foi 2015, né? Eu e minha esposa está aqui presente também, a Renata. Estamos com os nossos dois filhos, o João e o Gabriel, que inclusive o Gabriel há poucos dias também se batizou, o João já é batizado, graças a Deus. Nossa família toda já é batizada. E nós éramos assim, novos na fé, eu e minha esposa, né? Minha esposa, através dela foi que eu conheci a igreja, nós conhecemos a mensagem através da Novo Tempo. Ela começou a assistir e depois eu comecei a assistir junto com ela e nós tomamos a decisão de entregar a vida a Cristo, né? E vir para a igreja adventista. Isso foi em 2013. E aí em 2015 fizeram lá a reunião e decidiram que naquele ano a Semana do Calvário seria nos lares. E ali a gente se reuniu num lar de uma irmã chamada Lourdes. E ali eu dirigi junto com o meu outro amigo Cleiton, que agora está lá em Santa Catarina. Nós dirigimos o pequeno grupo ali. E a Cláudia, acho que era vizinha, né, da irmã Lourdes, e foi convidada para participar do pequeno grupo. E ali então ela conheceu o Senhor Jesus Cristo, aceitou Jesus como seu Salvador, se batizou, se tornou uma grande líder do clube de aventureiros, agora trocou de uniforme, né? Agora está desbravador. E não tenho dúvida nenhuma, Cláudia, que você não se arrepende em nada da decisão que tomou. Eu também não me arrependo, minha esposa também não. E todos aqueles que tomam a decisão ao lado de Cristo, eu duvido dizer que se arrepende. Aqueles que têm um encontro com Jesus não se arrependem de entregar sua vida nas mãos dele. Não tem como se arrepender. Só, meus irmãos, que tem um preço a ser pago. E o Senhor Deus me conduziu a mente para preparar esse sermão e trazer aqui para a igreja, trazer para você, Eric, para todos nós, que quando nós entregamos a vida a Cristo, tem um preço a ser pago. E talvez o tema do sermão seja esse: o preço de ser discípulo de Cristo. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia aí no livro de Lucas. Nós vamos ler o primeiro texto lá em Lucas, no capítulo 14. E nós vamos ler dos versos 25 em diante, 25 até o 33. Lucas, capítulo 14. E eu quero a sua máxima atenção agora. Se puder, deixe o celular de lado. As crianças também é importante que prestem atenção, que essa mensagem é para elas também, para todos nós. Então, tenta fazer com que sua mente fique voltada 100% agora para aquilo que Deus tem para nos dizer nessa manhã. Lucas, capítulo 14, versos 25 em diante.
Aqueles que encontraram, pode ficar em atitude de reverência, porque nós vamos orar mais uma vez a Deus. Se você achou, já pode começar a orar aí em silêncio. Eu vou dirigir a oração aqui. Lucas 14, verso 25 em diante. Oremos a Deus. Santo eterno Deus, a tua palavra encontra-se aberta diante de nós nesse momento. E nós queremos agradecer ao Senhor porque hoje, neste dia, nós estamos vivos. Estamos aqui, Senhor, adorando a Ti em liberdade. E a Tua palavra, o que é o maior tesouro que existe nessa terra, está nas nossas mãos. Neste momento, nesse dia tão feliz, Senhor, em que o Teu Filho tomou a decisão de se batizar e selar a Tua vida com o Senhor Jesus. Por favor, Senhor, conduza esses momentos de leitura e estudo da Tua palavra. Que seja o Espírito Santo a falar, porque eu não tenho a menor condição de fazer isso. Então, Senhor, leva cativo mentes e corações, e eu faço das minhas as palavras do pastor Paulo Júnior. Faz o Teu reino avançar e nos conforme à imagem do Teu Filho, pois é em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Meus irmãos, como eu disse para vocês, para a Cláudia, para o Eric, para todos aqui, existe um preço a ser pago quando você aceita Jesus como seu Salvador. E aqui no verso 25, Cristo diz assim, a palavra diz e depois ele vai dizer: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha aqui as palavras de Jesus, irmãos. Esse sermão aqui, esse diálogo que Jesus estava tendo com algumas pessoas que estavam seguindo, foi um sermãozinho leve ou foi pesado para as pessoas que estavam ouvindo ali? Olha, irmãos, que parece até que tem uma contradição aqui nas palavras de Jesus. Porque se você olhar depois, não precisa abrir agora para a gente ganhar tempo, mas se você olhar depois lá em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, Cristo ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora Jesus está dizendo aqui, no verso 27, versos 26 e 27, se você não aborrece o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos, se você ama mais a sua vida do que a mim, você não é digno de mim. É isso que Jesus Cristo está dizendo para nós hoje. É lógico, irmãos, que aqui o contexto é assim, não é que eu vou aceitar Jesus e vou sair brigando com os meus pais, com a minha mãe, meu pai, meus irmãos, enfim, não é isso. O que Jesus está querendo dizer aqui? Se você que tiver que tomar uma decisão entre eu e a sua mãe, entre eu e o seu pai, entre eu e qualquer pessoa, você tem que se decidir por mim. Esse discurso, irmãos, é leve ou é pesado? É um discurso duro da parte de Jesus. E aí depois Cristo ele diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Irmãos, isso aqui para nós, para mim e para você está distante. Sabe por quê? Quem daqui já viu alguém ser crucificado ao vivo? Levanta a mão. Ninguém aqui viu ninguém ser crucificado. E como que era a crucificação, irmãos? Era uma morte terrível. Era uma morte horrenda. Uma pessoa, quando era crucificada, eram uns pregos desse tamanho aqui, ó. Não tinha anestesia. A pessoa ficava lá pregada na cruz. E lembra quando Jesus estava crucificado junto com aqueles bandidos e Pilatos falou assim:
vai lá para quebrar os ossos, né? Eles tinham esse costume de quebrar os ossos das pessoas, porque às vezes demorava muito. Então, irmãos, a gente não tem noção do que é isso. Só que as pessoas que estavam ouvindo aquela fala de Jesus, aquela mensagem para eles era vívida, porque eles sabiam do que Jesus estava falando. Então, olha só, irmãos. Cristo continua dizendo, pois no verso 28, qualquer de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Por que Jesus diz isso, irmãos? Primeiro ele diz assim, se você não aborrecer seu pai, sua mãe, sua própria vida, se não tomar a sua cruz e me seguir, você não é digno de mim. Depois ele diz, qual de vocês, se assentando para construir uma torre, primeiro você não faz o cálculo? Jesus está dizendo assim, calcule o preço de ser o meu discípulo. Faça o cálculo. Veja se vale a pena. Veja se vale a pena você me seguir. Veja se vale a pena para que no meio do caminho você não desista. Então faça o cálculo. E para aquelas pessoas, irmãos, que muitos deles não tinham a noção de que Jesus Cristo, ou pelo menos não creram, né, que Jesus Cristo era Deus, muitos deles abandonaram a Jesus. Nós vamos ler outro texto aqui, você vai ver o que muitas dessas pessoas fizeram. Voltaram para trás. Só que Jesus está dizendo para mim e para você hoje, faça o cálculo. Veja se eu sou Deus ou não. Se eu sou Deus na sua vida ou não. Se vale a pena você me seguir ou não. Se vale a pena você abandonar tudo a que você foi chamado a abandonar e me seguir. Faça esse cálculo e veja se vale a pena ou não. É isso que Jesus está dizendo para nós nessa manhã. E aí no verso 33 ele conclui, né? Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, como eu disse para vocês, Jesus Cristo aqui, as palavras de Cristo são duras. E parece haver contradição com outras passagens da Bíblia, quando Jesus diz que ele alivia os nossos fardos, e realmente sim, Jesus Cristo alivia os nossos fardos. E sim, a vida cristã é uma vida de bênçãos. Há uma promessa de paz para mim e para você, sim. Mas há um lado também, irmãos, da vida do cristão, que é de dificuldades, que é de angústias, que é você ter que renunciar coisas que você não quer renunciar como pecador. É você ter que abrir mão de coisas que para você é difícil abrir mão. Podem ser coisas pequenas para mim, mas que para você é grandes, e vice-versa. Mas há um preço a ser pago, irmãos. E Cristo ele está falando para você nesta manhã, faça o cálculo e veja se vale a pena ou não. E você, obviamente, já sabe qual é a resposta. Desde os primórdios, irmãos, ser cristão não é fácil. Veja que quando os nossos primeiros pais, lá na igreja apostólica, lá nos tempos dos livros de Atos, as cartas de Paulo, você tem vários textos ali que dizem que ser cristão não é fácil. O Coliseu Romano, que foi construído, a maioria das pessoas que construíram o Coliseu foram judeus escravizados, né? Depois que os imperadores romanos invadiram ali Jerusalém no ano 70 e levou muitos deles escravos para Roma. Aquilo que era um estádio que cabia mais ou menos 70 mil pessoas ali, além de outras batalhas e outras coisas que eles faziam, teatros e outras festividades, era também um lugar para matar cristãos. Todos aqueles que aceitavam Jesus e que se recusavam a adorar o imperador e a adorar os deuses do panteão romano, eles eram colocados, cobertos com peles de ovelhas e eram jogados nesse coliseu, onde as feras estavam ali vários dias sem comer, e muitos deles foram triturados naquele coliseu, irmãos, e não negaram Jesus. Você já imaginou você para um lugar desse, sabendo que vai morrer, cantando hinos? Já imaginou? Imagina esse hino que nós cantamos, que hino maravilhoso, irmãos. Que hino belo. Imagina muitos
desses cristãos iam para esse lugar cantando hinos, assim como muitos durante o período da Reforma Protestante da Idade Média iam para a fogueira cantando hinos. Isso é ser cristão, irmãos. Isso é ser cristão. Não se deixe vender por esse cristianismo falso que as pessoas, muitos hoje pregam, irmãos, dizendo que ser cristão está na moda, que você aceita Jesus, pode continuar vivendo a sua vida de qualquer jeito, com seus pecadinhos acariciados, porque Jesus ama você e vai levar você para o céu, porque você é bonitinho, você não vai ser igual se você não estiver lá. Isso não é cristianismo, irmãos. Eu vou ler alguns textos aqui, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, tá? Porque a gente tem um tempo um pouco corrido. Eu vou só mencionar, eu quero que você preste atenção. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Ora, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui está dizendo que todos serão perseguidos. Não é só alguns, poucos, não, são todos. 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 a 27, Paulo, ele diz o seguinte: olha o que ele passou por causa de Cristo, por ter aceito Jesus. Olha o preço que ele pagou. 5 vezes recebi dos judeus, uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes fome e sede em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Foi esse o preço que Paulo pagou, irmãos, aceitar Jesus. Agora, todos aqueles que aceitam a Cristo, todos os irmãos que estão aqui presentes, qual o preço que você tem pago por seguir Jesus? Talvez é um preço que ninguém sabe, só você. Não é uma coisa exterior. Você não tem que abandonar aparentemente nada exterior, mas você luta todos os dias contra você mesmo para seguir Jesus. Esse é o preço, irmãos. Outro texto, Hebreus capítulo 11, 36 a 38, diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esse daqui, irmãos, é o preço que você paga por seguir Jesus. Agora, que contraste, né, irmãos, com o cristianismo que nós temos hoje. Onde muitos dizem que é só bênção, é só prosperidade, aceita Jesus e a sua vida vai se tornar um mar de rosas, você vai ficar rico, fazem barganha com Deus. Isso não é cristianismo, irmãos. Ou pelo menos não é um cristianismo bíblico, é um cristianismo falso, é um evangelho falso. Agora eu quero que você vá para João, Evangelho de João no capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 41 até o verso 59. João capítulo 6, versos 41 a 59. Todos acharam? Amém? Tá fácil aí, né? De Lucas para João, é rapidinho. João capítulo 6, vamos ler a partir do verso 41, diz o seguinte: murmuravam, pois, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu, que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, diz agora desci do céu? Respondeu Jesus:
Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Verso 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Irmãos, olha que discurso estranho. Como Jesus está dizendo que vai dar a própria carne para salvar o mundo, irmãos. E quem não comer da minha carne não tem a vida eterna, não tem parte comigo. Olha só o discurso de Jesus. E aí no verso 54, ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Agora imagina a situação, irmãos. Imagina que você convida um amigo seu para ir na igreja. Você tá lá vamos imaginar que você está lá nos templos de Jesus. Aí você fala para o seu amigo assim: vamos lá que Jesus vai estar lá, vai ser uma bênção o culto. Vai ser uma maravilha. E aí vocês vão. Lá na sinagoga de Cafarnaum. A hora que você chega lá, Jesus começa a pregar. Aí você fala para o seu amigo: você vai sair daqui impactado com essa mensagem. Eita, mensagem boa desse Jesus. E aí Jesus vai e prega isso daqui. Seu amigo vai virar para você e falar: o quê? Você quer que eu entregue a minha vida para isso? Para tomar uma cruz? Esse discurso esquisito aí, isso é canibalismo. Comer a minha carne e beber o meu sangue? Que conversa é essa? E você veja, irmãos, é lógico que a gente sabe que o contexto aqui, ele é metafórico, né? Ninguém comeu a carne e bebeu o sangue de Jesus literalmente. Isso não aconteceu. Jesus está dizendo que ele deu o corpo e o sangue dele para nos salvar. Só que, meus irmãos, aquelas pessoas, muitos deles, se tornaram incrédulos. Eles se fecharam. Eles tiveram a oportunidade de aceitar Jesus, de ouvir aquele sermão e aceitar a Jesus como seu Salvador. Assim como muitos outros ao longo dos evangelhos, como o jovem rico, por exemplo. Teve a chance, irmãos, teve um encontro com Jesus. Teve a oportunidade de ganhar a vida eterna, porque Jesus ele diz assim no verso 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, por mais que tenha lutas, que tenha dificuldades, mas Jesus está dando a recompensa. Eu te ressuscitarei no último dia. É a recompensa de seguir a Jesus. Mas o que aconteceu, irmãos? No verso 60, vamos continuar lendo? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os, dizendo: isso vos escandaliza? Que será, pois, se ouvirdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e o que haviam de trair. E prosseguiu: por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O que aconteceu, irmãos, com muitas daquelas pessoas que estavam ouvindo aquele sermão? Se desistiram, irmãos.
Imagina eu estar pregando aqui, metade da igreja levanta e vai embora. E foi isso que aconteceu. Jesus foi atrás dessas pessoas? Não, deixou ir. Eric, todos que estão aqui, Deus sempre vai nos dar a liberdade de escolha. Esse é um dom de Deus. Se Deus está falando para você agora, está tocando no seu coração e falando para você abandonar alguma coisa que o atrapalha de seguir verdadeiramente a Ele, não permita que o seu coração fique duro e incrédulo e você levante e vá embora. Essa mensagem não fez diferença nenhuma na minha vida. Não faça isso. Mas se você quiser fazer, você pode. Deus te dá essa liberdade. Deus dá essa liberdade para ele. E veja que Jesus não amaciou a mensagem, irmãos. Sabe por que ele não fez isso? Sabe por que ele não falou coisas que as pessoas queriam ouvir? Ele falou coisas que as pessoas precisavam ouvir, e existe uma grande diferença aí? Porque ele nos ama. E quem ama vai falar a verdade, por mais duro que seja. Porque ele quer o nosso bem. Muitas vezes você vai ouvir coisas duras. Eu já ouvi. Todos nós já ouvimos. Mas é para o nosso bem. Vem da parte de Deus. E Deus diz que ele é pai. E pai que ama, repreende. Aí talvez se tivessem pessoas especializadas em marketing naquela época, né, ia chegar para Jesus e falar, Senhor, esse discurso aí não vai dar não. Você não vai convencer ninguém com essa conversa aí. Mas não, irmãos, Jesus não mudou. E eu te digo que em 3 séculos a religião cristã dominou o mundo. Olha só. O Império Romano, irmãos, em 3 séculos tinha sido dominado pela religião cristã. E por esse discurso aqui. Tem um dos pais da igreja chamado Tertuliano que ele diz assim, o sangue dos cristãos é como semente. Quanto mais matavam crucificados no Coliseu e outros lugares, mais cristãos, mais pessoas se entregavam a Jesus. Amém. Você está vendo, irmãos, como a gente não precisa enfeitar a mensagem? Hoje tem muito negócio assim, para a gente atrair os jovens, né? O que a gente vai fazer para atrair os jovens? Irmão, se não for Jesus para atrair os jovens, nada vai atrair os jovens. Se não for este livro aqui, para atrair os jovens, nada vai atrair. Por isso eu digo, meu jovem, estude esse livro. E todos aqui, desbravadores, aventureiros, se dediquem a estudar esse livro. Seja um grande pregador. Aqui dentro e lá fora. Seja um intelectual da igreja. Sim, porque parece que hoje a gente não gosta de pessoas inteligentes, pessoas articuladas, que são desenvolvidas para a honra e glória de Deus, não para nossa própria honra e glória. Mas sim, se entregue a Cristo, estude a palavra, as profecias. Que pelo menos quando você era pequeno, né, Cláudio? Gostava de estudar, era um assunto que te chamava atenção. Espero que continue e se desenvolva. E talvez não, certamente, pela sua influência, muitos serão atraídos a Jesus. E para a gente finalizar, irmãos, nós já estamos finalizando. Como eu disse para vocês, Jesus, ao falar palavras duras como essas, fez com que muitos dos seus discípulos ficassem escandalizados e com isso começaram a murmurar de Jesus e não creram nele. E deixaram que a semente da incredulidade germinasse no seu coração e acabaram não permitindo entender o que Cristo estava dizendo. Só, irmãos, eu só falei coisa agora pesada, né? Os 2 textos que nós lemos, Cristo falando coisas pesadas. Mas a vida cristã, irmãos, existe uma promessa e uma recompensa para todos aqueles que pagam esse preço de servir a Jesus. Nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, cada uma daquelas cartas tem uma promessa. Depois você lê em casa, não vai dar tempo da gente ler tudo aqui. Mas eu vou resumir para você cada uma dessas promessas. A primeira promessa que Jesus faz à igreja de Éfeso, comer da árvore da vida. A igreja de Esmirna, não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo, comer do maná escondido e receber uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca, eu estava pesquisando, diz assim, que antigamente uma pessoa quando passava por um júri, por um tribunal,
Quando a pessoa era absolvida do seu crime, ela recebia uma pedrinha branca para dizer que ela estava sendo absolvida. Olha que coisa linda, irmãos. Quantos de vocês aqui não têm vontade de receber essa pedrinha branca e esse maná escondido, que é o próprio Cristo? É o rosto dele que nós vamos contemplar. Esse é o maná escondido. A quarta, né, a promessa da igreja de Tiatira, poder sobre as nações e a estrela da manhã. A quinta promessa, a igreja de Sardes, vestes brancas e o nome no livro da vida. E Jesus irá confessar o seu nome diante do Pai. A sexta promessa, a igreja de Filadélfia, será a coluna no templo de Deus e nunca sairá do templo. E a sétima promessa, a igreja de Laodiceia, você vai se sentar no trono junto com Deus. Amém? Nenhuma dessas promessas, irmãos, é para agora, para esse mundo aqui. Existem sim promessas temporais, bênçãos temporais que Deus promete para nós, a obedecer os seus mandamentos, a seguir a Cristo. Sim, existem promessas. Mas todas essas daqui, irmãos, é para a eternidade. E nós vamos desfrutar de todas elas se nós decidirmos pagar esse preço. Por isso, meus irmãos, eu faço um apelo para todos vocês que estão aqui nessa manhã. E eu já estou finalizando. Paguem esse preço. O Eric está por aí, mas eu também espero que ele decida pagar esse preço. Já tomou esse primeiro passo aqui, irmãos. Mas vai ter uma vida toda pela frente. E todos nós temos. É dia após dia, tomando a decisão de pagar o preço. Faça um cálculo. Verifica se vale a pena ou não pagar o preço de seguir Jesus. De um lado você tem todos os atrativos do mundo. Você pode fazer como aqueles discípulos. Levantar e ir embora. Isso aqui não é para mim. Essa mensagem é muito dura, eu não quero. Você tem liberdade para fazer isso. Só que no fim, irmãos, a gente às vezes quando toma decisão, a gente não pensa no amanhã, nas consequências. E no fim, em qual das duas ressurreições você vai estar? Na primeira ou na segunda? De um lado você tem todos os atrativos do mundo, do outro você tem uma cruz para carregar, um caminho estreito para percorrer. Mas no fim nós temos as promessas de Deus. E a promessa mais maravilhosa de Cristo para mim e para você. Mateus 28, verso 20. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tudo que eu e você passamos aqui ao lado de Cristo, Ele está do nosso lado. Ele nunca, jamais vai te abandonar. Vale a pena pagar o preço. Faça o cálculo, você vai chegar. Você é inteligente, eu sei que você é. Você vai calcular e você vai ver que no final vai valer a pena. Pague esse preço, tome a sua cruz. Percorra pelo caminho estreito. E saiba que Cristo vai estar do seu lado. Ele não vai deixar você andar sozinho esse caminho. Eu sei que tem pessoas aqui que ainda não tomaram a decisão de se entregar a Cristo. E eu faço um apelo para essas pessoas. Tome essa decisão o mais rápido possível. Se entregue a Jesus. Talvez muitos falam assim, mas eu já aceitei Jesus no coração, para que eu vou me batizar? Irmãos, é a ordem de Cristo. Se Ele deu a ordem, a gente tem que cumprir. Ele disse o quê? Quem crer e for batizado, será salvo. Talvez você já tenha crido, mas não tomou a decisão de se batizar. Tem que se batizar, irmãos. E você vai ver que pagar esse preço vai valer a pena. O último texto que eu quero ler para vocês está em 2 Coríntios, no capítulo 4, 17 e 18. Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe, quando você estiver diante de Cristo, quando tiver passado esse mundo, e você tiver, talvez você tenha que ser ressuscitado, ou talvez você vai ficar vivo até Jesus voltar, não sei o que vai acontecer. Mas quando você estiver diante de Cristo, e você olhar para a sua vida, para tudo que você passou, o preço que você pagou, as coisas que você teve que abandonar,
as lutas que você teve que enfrentar, tudo isso vai ter sido nada diante da eternidade. Coloque isso na sua mente e siga esse caminho. Continue seguindo a Jesus. Quem não tomou a decisão, tome a decisão de se entregar a Jesus. Nós estamos no tempo do fim do fim. Não é o momento agora de se afastar de Deus. Não é o momento agora de ficar adiando decisões. Porque nós estamos no tempo do fim, e outra, esse mundo está muito perigoso, irmãos. Eu não sei o dia de amanhã, se eu vou estar aqui ou não. Você também não sabe. Então, é uma loucura você adiar uma decisão de se entregar a Jesus Cristo. Não faça isso. Tome essa decisão. Pague esse preço. Siga Jesus. E você vai ver como vai ter valido a pena. A Cláudia tomou essa decisão há quase 10 anos atrás. O Eric está tomando hoje. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos ele poderá dar o seu testemunho também e dizer, valeu a pena. Porque ninguém, irmãos, que tenha entregado a vida a Cristo verdadeiramente, que tenha seguido a Cristo, mesmo com cruz, caminho estreito e tudo mais, tenha se arrependido. Então, que eu e você possamos confirmar essa decisão, caso você já tenha tomado. Caso você não tenha tomado, tome essa decisão o mais rápido possível. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você vai perceber que vai ter sido a melhor decisão que você tomou na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Na sequência nós teremos então a continuação. Eu quero convidar então os irmãos para que fiquem de pé, porque nós vamos orar nesse momento. Oremos a Deus. Santo e eterno Deus, louvamos o teu nome pela tua palavra que foi aberta aqui nesta manhã, que foi lida, estudada, onde nós ouvimos o Senhor Jesus Cristo nos dizer toda a verdade, porque o teu Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. E nós agradecemos a ti por isso, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos ajude todos os dias a tomar esta decisão de seguir a Jesus. Ajude o jovem Eric, todos os outros demais que estão aqui também. Que esses jovens tomem a melhor decisão, Senhor, na melhor idade. Na idade mais apropriada para isso, que é na juventude, para que assim possam continuar crescendo em sabedoria, estatura e graça diante do Senhor. Que seja uma bênção para a tua igreja, que seja uma bênção para o mundo também. Então confirme essa decisão no coração deles. E tem pessoas aqui que o Senhor sabe que ainda precisam tomar decisões. Que o teu Espírito se mova por essas pessoas, meu Deus. Que o teu Espírito fale ao coração delas, como sempre falou, com amor, mostrando a verdade e influenciando essas pessoas para que assim elas tomem essa decisão e vejam que vai ter sido a melhor decisão que elas tomaram na sua vida. Porque nada que nós venhamos a abandonar nesse mundo, tudo que nós venhamos a deixar vai ter valido a pena quando nós estivermos na eternidade ao teu lado. Abençoa-nos, Senhor, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém, Senhor. Amém.